esse é o canal IAG Moçambique. Mandar um abraço aos nossos irmãos do IAG Angola, do IAG Brasil e também para ti que nos acompanha neste momento. E a nossa meditação para o dia de hoje, para o nosso pôr do sol, tem como título Que Cristo Cresça. Então, esse é o nosso tema da nossa meditação do dia de hoje e está baseado no livro de João, capítulo 3. Então, venha comigo para essa leitura. João, capítulo 3, versos 22 em diante. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado, porque João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo no outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando e todos estão indo ao encontro dele. Então vemos aqui um cenário em que os discípulos de João, eles estavam a batizar e conseguiram notar que também Cristo estava a batizar. Por isso mesmo, eles foram ter com o seu mestre, nesse caso João Batista, e foram informar a ele que Jesus, do qual João tanto dava testemunho, também estava a batizar. A priori, podemos pensar que era algo como se fosse para dizer alguma novidade boa, mas não era nesse sentido. Acontecia que João Batista, ele, pelo seu ministério, ele alcançou várias pessoas, alcançando assim muita fama e tendo muita influência no meio do povo judeu. E por isso mesmo os seus discípulos, quem sabe achavam que tinha alguma importância ou preeminência, pensavam várias coisas acerca de João Batista. E por isso mesmo eles, quando viram que Jesus, de quem João falava muito, ele estava a ter fama, ele estava a crescer, ele estava a ter vários discípulos, estava a batizar várias pessoas, a fazer o que também João fazia. Ele estava a alcançar muitas outras pessoas. Eles sentiram-se ameaçados por essa influência que Cristo Jesus estava a ter no meio do povo judeu. Por isso eles foram ter com João, o seu mestre, para dizer que aquele que se tanto fala está a ter muita fama, a dado ponto que quem sabe um dia pode passar a tua fama. Então eles sentiam-se ameaçados. E isso me faz lembrar de um cenário em que aconteceu há muitos anos atrás desse mesmo episódio. Quando Saul, o primeiro rei de Israel, ele percebeu que Davi estava a ter mais fama em relação a ele. Por exemplo, alguns cantavam que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então ele percebeu que Davi, a pessoa que ele estava a criar no meio do seu exército, a pessoa que ele tanto amava, estava a ter muito mais fama em relação a ele. O que ele fez? Perseguiu a Davi, procurava matar Davi. Pior ainda, depois que ele soube que Davi era ungido do Senhor para ser rei depois dele, ele ficou mais ainda irado. Ele procurou perseguir as pessoas. Será que é essa a tua reação ao perceber que alguém está a ter mais fama do que você? Que alguém está a ter, digamos, uma cadeira acima da sua, do que você? Qual é a sua ação quando você percebe que parece que está a ficar um pouco mais para baixo e estão a crescer? Então, João Batista, ele teve uma reação muito diferente. Vejamos. Verso 27. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Que resposta incrível! João esclareceu, não deu uma resposta simples, mas ele esclareceu aos seus discípulos que ninguém pode ter algo se não for dado dos altos dos céus. João, ele entregava tudo às mãos de Deus. João era uma pessoa tão fiel que tanto algo bom, tanto algo mal, qualquer coisa, ele entregava tudo nas mãos de Deus. Essa deve ser a nossa reação. Entregar tudo nas mãos de Deus. Não procurar lutar por causa de honra. Essa não deve ser a nossa reação, mas sim entregar tudo nas mãos de Deus. Vejamos um trecho do livro de Todas as Nações, que diz o seguinte: os que são fiéis à vocação de mensageiros de Deus não buscarão honra para si mesmos. Então vejamos aqui, aquele que é fiel na vocação de mensageiro de Cristo Jesus não buscará honra para si mesmo. Não. Continuando.
o amor do próprio eu será absorvido pelo amor de Cristo. Então, no lugar do amor ao eu, deve haver o amor de Cristo. Continuando, o coração do profeta vazio de si mesmo encheu-se da luz do divino. Então, veremos que aqui estava já a falar acerca do próprio João Batista. Então, o coração vazio de si mesmo do profeta João Batista encheu-se da luz divina. Então, nós temos que procurar afastar o nosso eu, sempre o foco como eu, mas colocar Cristo como o foco, Cristo como o personagem principal. Continuemos. Só podemos receber da luz do céu à medida que formos voluntários em nos esvaziar do próprio eu. Então, aí existe um grande segredo. O quanto eu estou disposto a me esvaziar do meu eu é exatamente essa medida que Deus preenche com a sua luz. O qual eu tenho me esvaziado do próprio eu. É exatamente essa medida que Cristo preenche. Muitos hoje reclamam, a minha vida não tem muitas coisas boas, não tenho bênçãos, sempre são isso, mas aquilo, falam muitas outras coisas. Então a resposta que Deus pode dar é exatamente essa. Quem sabe a pessoa quem sabe a pessoa está sempre cheia de eu imagino, nunca colocar Deus em primeiro lugar, nunca deixar Cristo preencher a sua vida e não procura matar o próprio eu dia após dia. E, para terminar, vejamos aqui o versos 30 do mesmo capítulo de João. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, esse aqui é o segredo para que nós hoje possamos ser pessoas fiéis a Deus em todo momento. Que deixemos com Cristo cresça em nossa vida e nós diminuamos. Então, essa foi a nossa meditação para o dia de hoje, para o nosso pôr do sol. E para terminar, acompanhe-me nessa oração. Oremos. Querido Pai, seja conosco, Pai, por nós somos pessoas falhas, somos pessoas orgulhosas, somos pessoas avarentas, pessoas que sempre colocam o eu em primeiro lugar. Queremos, Pai, neste momento, pedir que o Senhor possa nos iluminar, de modo que possamos, dia após dia, matar esse eu que tem ocupado um espaço precioso que é devido à sua luz. Seja conosco, Pai, seja de peço, em Cristo Jesus. Amém. Então, nossa meditação termina por aqui. Se você gostou dessa meditação, coloque um like, comente, compartilhe e não esqueça de inscrever-se no canal IAG Moçambique. Até a próxima.